mais uma videoaula e agora vamos fazer uma coisa bastante interessante, que é alterar a porta de acesso ao Tomcat. Na verdade, não vamos alterar a porta, vamos fazer um redirecionamento, ou seja, vamos associar a porta 8080 com a porta 80. Dessa forma, vamos poder acessar o nosso servidor Tomcat sem precisar digitar esses dois pontos 8080, ficando somente o IP do nosso servidor. Para fazer isso, vamos precisar logar na nossa máquina através do SSH. Então, eu acredito que nesse momento você já sabe como fazer isso. É só pegar o IP lá do servidor e conectar através do PuTTY. Eu já estou conectado aqui, tá? Eu vou logar como superusuário, então sudo su. Agora eu estou como superusuário. Vou aumentar a fonte para ficar bem legível. Tamanho 12 aqui, eu acredito que esteja bom. E aqui nós vamos precisar instalar uma ferramenta chamada iptables. E vamos precisar também instalar outra ferramenta chamada nettools. E por último, vamos instalar o iptables persistent. Tá? Então, vou já mostrar para vocês os comandos que nós vamos executar. Então, o primeiro comando que a gente vai instalar, que a gente vai executar agora, é para instalar uma ferramenta chamada nettools. Então, digita aí apt install net-tools. Então, esse é o comando. Então, vamos aguardar a instalação. Terminou de instalar. Aperta Ctrl L para ele limpar a tela. Ele vai lá para cima ali, ele limpa a tela do terminal. Então, agora a gente vai digitar sudo net state -ntl. Agora, o que a gente fez? A gente listou todos os serviços que estão sendo executados aí, que estão com alguma porta aberta no nosso servidor. E aqui a gente pode ver que nós temos um serviço com a porta aberta 5432, né? Então tem algum serviço usando essa porta, que é o nosso banco de dados, né? É o PostgreSQL. E também temos outro serviço aqui que está usando a porta 8080, que é o nosso Apache Tomcat. Então a gente conseguiu ver que essas portas estão em uso. Então tudo ok. Agora a gente vai instalar o iptables. Então sudo, não vamos usar o sudo porque já estamos com o superusuário. Basta apenas digitar apt install iptables. Muito provavelmente ele já deve estar instalado. Vamos executar só mesmo por desencargo. Vamos apertar um Enter. Como eu falei, então aqui ele já diz que o iptable está instalado, né? Tranquilo. Então vamos agora ao comando que vai fazer o redirecionamento da porta 80 para 8080. Ou seja, quando nós fizermos um acesso, uma requisição para o nosso servidor na porta 80, ele vai pegar essa requisição e encaminhar para a porta 8080, que é onde está o nosso servidor, né? Onde é a porta onde o nosso servidor está escutando. Então, eu não vou digitar esse comando, que é um comando bem grande. Eu vou colar ele aqui, já tenho ele. Então, você pausa o vídeo, copia, tá? Esse é o comando sudo iptables -t, aí espaço nat, tracinho A maiúsculo, aí espaço pré-routing maiúsculo, tracinho P minúsculo, TCP, tracinho dport, aí você especifica que é a porta 80, tracinho J, espaço redirect, tudo maiúsculo, menos to, né? Tracinho to, tracinho port, espaço 8080. Então, um comando aí bem grandinho, eu vou deixar esse comando aí como recurso. Então, você vai ter que copiar e colar esse comando ou digitar.
Feito isso, você vai dar Enter. Então, deu Enter, é simples assim, né? Como a gente consegue ver que isso está funcionando? A gente pode rodar um comando aqui do iptables, que ele vai mostrar para a gente se isso realmente está funcionando, se está acontecendo esse direcionamento. E o comando é iptables -t nat L maiúsculo. Então você dá Enter e aqui conseguimos observar o redirecionamento acontecendo. Então aqui, ó, nós temos o direcionamento de HTTP, que é a nossa porta 8080, né? Redir para qual porta? Para a porta 8080. Então aqui conseguimos ver que o redirecionamento da porta 80 está sendo feito para a porta 8080. Só isso? Não. O que acontece? Se deixarmos assim, quando reiniciarmos a máquina, se porventura você parar a sua máquina e iniciar novamente, você vai perder essa configuração. Então será necessário você fazer essa configuração novamente. Mas tem como a gente fazer essa configuração só uma vez e deixar ela pronta, que é onde entra a próxima ferramenta, que é o iptables persistent, ou seja, ele vai persistir essa configuração. Para isso vamos instalar ele agora. Então apt install iptables -persistent. Pode dar um tab que ele completa. Eu acho que, deixa eu ver se ele completa. Não está completando. Iptables, o comando é apt install iptables persistent. Pode dar um Enter, ele vai perguntar se você quer instalar. Aperta aí um Y, dá Enter. Aqui ele vai perguntar se você quer salvar as configurações para IPv4, né? Quer salvar as regras correntes para o IPv4. Você dá um Enter. Ele vai perguntar se quer salvar também para IPv6. Você dá Enter. E o que nós temos que fazer agora? Nós temos que reiniciar a máquina para que essas configurações sejam aplicadas e que da próxima reinicialização não seja mais necessário a gente fazer a configuração do iptables, aquela configuração que redireciona a porta. Então vamos dar um exit aqui, exit novamente. Vamos aqui no painel do EC2, nas nossas instâncias. Então aqui eu tenho a minha instância em execução. Eu vou marcar essa instância, vou vir aqui e vou em reinicializar a instância. Vou reinicializar. E agora eu vou aguardar o processo de reinicialização, que vai demorar um pouco, então eu vou pausar a aula e quando finalizar eu volto. Beleza, galera, a minha máquina reinicializou, eu já loguei novamente aqui com o SSH e agora a gente vai digitar aquele comando novamente do iptables. Eu acho que ele já está aqui, vou só apertar a setinha para cima. Esse comando aqui é o sudo iptables -t nat -l maiúsculo. Vou aumentar a fonte aqui para ficar melhor. Tinha fechado o PuTTY e beleza. Então esse é o comando sudo iptables -t nat -l maiúsculo. Ele vai listar todas as nossas regras, né, do iptables. Então eu vou dar um Enter e aqui a gente pode ver que a regra que a gente configurou, né, que é o redirecionamento de portas, está aqui. A gente não perdeu essa configuração. Se você não fizer o processo de instalar o iptables persistent, você vai perder essa configuração, sendo necessário toda vez que reiniciar a máquina, voltar no acesso SSH e refazer a configuração. O que acontece? Agora temos que liberar a porta 80 lá no nosso grupo de segurança da nossa instância. Então vamos clicar aqui, vou clicar no meu ID da instância, vou descer até segurança, grupo de segurança,
E aqui o que eu vou fazer é liberar a porta 80. Então aqui em regra de entrada eu vou editar a regra. Vou pegar aqui onde está TCP personalizado, vou tirar 8080 e deixar somente o 80. Vou salvar a regra. Então agora está atualizado. E se viermos aqui e apagar o 8080 e dar um Enter, o nosso Tomcat continua funcionando. Então agora o nosso Tomcat está rodando na porta 80. Na verdade ele está rodando na porta 8080, porém estamos fazendo o redirecionamento, né, da requisição. Se eu digitar 8080 aqui, não vamos mais ter o acesso, porque, né, a regra foi removida. Então não precisamos mais do 8080, basta digitar o IP do servidor que nós teremos acesso aqui ao nosso Tomcat. Então essa é a aula. Espero que você tenha gostado. Essa configuração aqui ela é muito top. Recomendo você efetuar, tá? Para o seu servidor ficar aí show de bola. Valeu!